iremos analisar cada um desses elementos, historicidade, liberdade e eticidade, e entender como cada um deles contribui para a formação da compreensão e da interpretação do sujeito sobre o texto legal. Então, como esses elementos contribuem para a compreensão e para a formação do entendimento do sujeito do objeto da norma, do direito. Começaremos primeiro pelo elemento da historicidade e o que isso significa para a formação da compreensão e da interpretação do texto legal pelo sujeito. Neste momento, temos que ver a historicidade como todos os elementos do passado que influenciam na formação sociocultural do sujeito no presente. Ou seja, queremos dizer que os costumes e o modo de vida do sujeito influenciarão sobre o modo como esse mesmo sujeito o compreenderá o objeto investigado. Neste caso, a lei. Melhor explicando, as crenças e valores determinados historicamente influenciarão diretamente na formação da compreensão do sujeito sobre a lei. E isso, por conseguinte, na tomada de decisão do julgamento do caso particular. Então, a historicidade, o costume e os fatos sociais influenciarão na compreensão do sujeito sobre a norma jurídica. Exemplo: o sujeito está inserido historicamente e culturalmente. Então, o sujeito que está no Oriente, ele pensa diferentemente de um sujeito que se encontra no Brasil. Um sujeito que se encontra na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil também, terão realidades de vidas, histórias e costumes que, ao analisar um texto, eles terão compreensões particulares e diferenciadas sobre esse texto, em decorrência da influência da história e da sua tradição no seu pensamento. Continuaremos agora. Passaremos à investigação do segundo elemento. Também, inicialmente, devemos lembrar que estamos analisando o ser no mundo e quais são os elementos que influenciam e contribuem para a formação da compreensão desse ser no momento da compreensão do objeto. O segundo elemento que colabora na formação do juízo do ser é a noção de liberdade e o modo como o homem governa a sua tomada de decisão. Para isso, o ser deve mobilizar os instrumentos da dialética e da retórica para melhor formação da tomada de decisão. Ou seja,
A dialética e a retórica são os instrumentos adequados para o sujeito trabalhar com as ciências do espírito, que implica liberdade e pluralidade de opiniões e dificuldade na tomada de decisão. Então, o que seria essa liberdade? A liberdade é justamente poder escolher na multiplicidade de compreensões fornecida pelas subjetividades dos sujeitos. Então, a relação de liberdade é justamente uma relação de dever, uma relação normativa subjetiva. Então, o homem aqui ele vai trabalhar, a compreensão é sempre formada por essa questão de escolha. O que você quer escolher na multiplicidade das compreensões? Então, a compreensão trabalha com esse elemento, que é o elemento liberdade. Liberdade implica liberdade de escolha entre deveres, entre normas, entre compreensões de normas e deveres. Porque não existe uma única compreensão sobre a norma, mas existem várias compreensões e a liberdade de escolha é que vai determinar qual a melhor escolha. Então, compreensão implica historicidade e liberdade, porque não há uma única forma. O sujeito ele vai ter que escolher dialeticamente e argumentativamente a forma que ele achar melhor para a formação do seu juízo sobre um determinado objeto. Aqui a lei, o sujeito vai achar qual é a melhor interpretação, a melhor compreensão. Elemento da ética. Conclui-se neste momento que o direito e a filosofia não podem se apartar do desejo de encontrar. Perdão, gente, vamos voltar aqui. Por fim, o último elemento que contribui para a relativização das compreensões, que é a eticidade do direito. Vejamos, o conceito de felicidade não é o mesmo para todas as sociedades. Embora a filosofia do direito procure e tenha como objetivo estabelecer o conceito do universalmente justo e bom para todos os povos em todos os tempos. Contudo, as correntes filosóficas e ideológicas têm se mostrado as mais variadas possíveis. Isto também implica multiplicidade de compreensões no mundo e dificulta a objetividade do sujeito na tomada de decisão. Então, essa relação de ética, de eticidade, é justamente as multiplicidades de ideologias e modos viventes e moral. Essas ideologias, elas são importantes, mas não poderão ser limitadoras na formação da compreensão do mundo sobre o indivíduo. Não poderão ser dispensadas, mas que implica elementos na formação da compreensão. Então, meu conceito de justiça pode ser utilitário, pragmático ou qualquer um outro conceito. E nessa formação ética e moral, influenciará diretamente na minha compreensão sobre a norma e o valor da norma, que é atribuído pelo valor ético ou pelo valor histórico dos costumes.
implicará relações de liberdade, escolha entre eticidade e historicidade. Então, a formação da compreensão humana no campo da fenomenologia implica a relação entre historicidade, liberdade e eticidade. Conclui-se, neste momento, que o direito e a filosofia não podem se apartar do desejo de encontrar o que é universalmente justo. Porém, no momento de aplicação do direito, o julgador tem que encontrar um método que solucione o problema real. Isso quer dizer que a ética, apesar de ser moralmente bela, ser lindos conceitos de justiça, eles não solucionam o problema da aplicabilidade, né? Da compreensão da norma. Vai gerar uma compreensão que não vai solucionar o problema da aplicabilidade da norma ao caso real, ao caso concreto. E que a sua decisão seja a mais razoável possível naquele momento da tomada de decisão, para tomar a decisão. Então, o ideal sempre vai se distanciar dos fatos.